Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em partes super importantes do sistema nervoso, tá? Usando como base as aulas do Dr. Dario Santucci, de Ciências Morfofuncionais. Isso aí. O foco hoje é cerebelo, medula espinal e os dermátomos. Temas essenciais. E a nossa missão aqui é descomplicar um pouco, né? Entender a função, o que cada um faz e principalmente as conexões clínicas. Isso é crucial para quem está na área da saúde, seja biomedicina, farmácia, físio, enfermagem. Com certeza. Então, bora lá desvendar esses mecanismos. Vamos sim. Entender isso a fundo não é só decorar nome, né? É criar a base para poder interpretar o que a gente vê no paciente. Exato. Saber onde pode estar o problema, sabe? Entender as condições neurológicas que o pessoal da saúde vai encontrar todo dia. É ferramenta para o raciocínio clínico mesmo. Perfeito. Então, começando pelo cerebelo, aquele que fica lá atrás, né? Sobre a ponte e o bulbo. Muita gente chama de pequeno cérebro. O apelido pega, mas ele é poderoso. E a estrutura básica? Tem os dois hemisférios, né? Ligados por uma parte central, o verme. Isso. Por fora, tem o córtex cerebelar, que é a substância cinzenta, cheia de neurônio. E por dentro, na parte branca, ficam os núcleos profundos. Dizem que se cortar parece uma árvore, né? A tal árvore da vida. Exato. Esse padrão é bem característico no corte sagital. Mas o mais incrível, eu acho, são as conexões dele. Como ele conversa com o resto do sistema nervoso. Pelos pedúnculos cerebelares, certo? Isso mesmo, são 3 pares. O superior, ele liga lá com o diencéfalo, sabe? Leva e traz informação. Fibras que chegam, aferentes, e que saem, eferentes. Faz a ponte com o tálamo, com o córtex motor. É uma via de mão dupla importante. Entendi. E os outros? Tem o médio, que é o maiorzão. Esse conecta o cerebelo com a ponte, lá no tronco encefálico. E atenção, ele só traz informação para dentro do cerebelo. É aferente puro, principalmente sobre os planos motores que o córtex está bolando. Ah, legal. Então ele fica sabendo o que o cérebro quer fazer. Exatamente. E o inferior liga o cerebelo ao bulbo. Esse também é mão dupla, aferente e eferente. Traz muita informação da propriocepção, como tá nosso corpo no espaço, sabe? E também do sistema vestibular, que cuida do equilíbrio. Faz todo sentido para o equilíbrio. Agora, além daquela divisão mais anatômica, tipo lobo anterior, posterior, flóculo nodular, tem uma outra divisão, vertical, né, que parece ser mais ligada à função. Essa parte é bem interessante. Como funciona isso? É uma ótima colocação. Essa divisão vertical é super funcional. A gente tem, basicamente, 3 zonas. A maior parte, que são os hemisférios laterais, está muito ligada ao planejamento dos movimentos mais complexos. Aqueles que a gente aprende, sabe? E que precisam ser rápidos e precisos. Tipo tocar um instrumento. Perfeito exemplo. Aí tem a zona paraverme, ou intermédia, que fica do ladinho do verme. Essa funciona meio que como um corretor em tempo real. Ajusta os movimentos dos braços e pernas enquanto eles estão acontecendo. Interessante. E o verme, bem no meio, na linha mediana, é crucial para ajustar nossa postura e coordenar os movimentos dos olhos junto com os da cabeça, do corpo. Pra gente não ficar com a visão toda premida quando se mexe, sabe? Entendi. Então, se a gente fosse resumir numa frase, o cerebelo é tipo o maestro silencioso da coordenação motora. Gostei da analogia. É isso. Ele regula a postura para o equilíbrio, para andar, refina os movimentos que o córtex manda fazer, ajuda a planejar e programar as ações, principalmente as mais rápidas e habilidosas, e ainda mexe com o movimento dos olhos e, quem sabe, até cognição. E quando esse maestro falha, quais as consequências clínicas? As fontes falam de problemas ligados à má nutrição ou alcoolismo crônico, né? Sim, mencionam isso. Nessas condições, pode ocorrer uma degeneração do córtex cerebelar, e muitas vezes começa na parte anterior. Daí surge a tal síndrome do lobo anterior, que causa ataxia. Aquela marcha de bêbado, sabe, instável, cambaleante, dificuldade de equilíbrio. Complicado. E se a lesão for em outra área? Nos hemisférios laterais, por exemplo?
Aí o problema maior é na coordenação fina dos membros. É a ataxia apendicular. A pessoa tem dificuldade para, sei lá, abotoar a camisa, escrever, pegar um copo sem derrubar, erra o alvo, a chamada dismetria. Afeta a precisão, então? Exato. E a fala também pode ficar estranha, meio arrastada ou escandida, como se falasse sílaba por sílaba. Agora, se a lesão pega o lobo flóculo nodular, Que fica perto do quarto ventrículo, né? Onde pode ter tumor, tipo meduloblastoma em criança. isso. Aí o problema principal é o equilíbrio e a coordenação dos movimentos dos olhos. A pessoa pode ter vertigem, dificuldade em manter o olhar fixo. As fontes citam esses tipos: a ataxia apendicular dos membros, a cerebelar, mais geral, e a de mancha. Entendido. Descendo do cerebelo, a gente chega na medula espinal, aquele cabão que passa dentro da coluna. O que é essencial saber da estrutura dela? É continuação do bulbo, passa pelo forame magno lá na base do crânio e desce pelo canal vertebral. Isso aí. E ela não é uniforme, né? Tem duas partes mais gordinhas, as intumescências, uma cervical e uma lombar. Por que isso? Não é à toa. É porque nessas regiões tem muito mais neurônio, sabe? E dali saem os nervos para os braços e pernas. Formam os plexos braquial e lombo sacral. Precisa de mais fiação e mais comando para controlar os membros. Faz sentido. E ela não vai até o fim da coluna, né? Termina antes, lá por L1, L2, numa pontinha chamada cone medular. Exato. Abaixo do cone, dentro do canal da coluna, não tem mais medula. O que tem é a caldequina. Parece um rabo de cavalo mesmo, é um monte de raiz nervosa, lombar e sacral, descendo para sair lá embaixo nos seus buraquinhos, os forames. E tem o filamento terminal também, né? Para segurar a medula. Isso, um fiozinho que vai do cone até o cóccix, ajuda a ancorar. E a estrutura da medula é toda segmentada. São 31 pares de nervos espinais que saem dela. 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Certo. E cada nervo desses é formado pela união de duas raízes, né? A posterior, que traz a sensação, A sensitiva, isso. e a anterior, que leva o comando motor para fora. Perfeito. Agora, a pergunta-chave. Onde ficam os neurônios mesmo? Os motores devem estar dentro da medula, para agir rápido, imagino. Mas e os sensitivos? De onde eles vêm? Ótimo raciocínio. Os neurônios motores, que vão mandar o músculo contrair, ficam mesmo dentro da medula, na parte cinzenta dela, lá na frente, no corno anterior. Ok. Já os sensitivos primários, aqueles que recebem o estímulo lá da pele, do músculo, o corpo celular deles fica fora da medula. Fica num gânglio, o gânglio tensitivo do nervo espinal, que está na raiz posterior. São neurônios diferentões, os pseudo-unipolares. O corpo celular fica meio de lado e um único fio se divide. Um vai para a periferia pegar o sinal e o outro entra na medula para passar a informação. Interessante esse formato. Então vamos seguir o caminho. Um comando motor saindo da medula. Ok. O neurônio motor, lá no corno anterior, dispara o sinal. O axônio dele, geralmente com mielina, para ir mais rápido, sai pela raiz anterior, junta com a raiz posterior para formar um nervo espinal. Aham. Viaja pelo nervo periférico até chegar lá na junção neuromuscular, no músculo. Aí libera o neurotransmissor e pá, contração muscular. E o caminho inverso? Uma sensação, tipo um toque na pele. O receptor na pele é ativado, o impulso viaja pelo axônio sensitivo dentro do nervo periférico em direção à medula. Esse axônio é daquele neurônio pseudonipolar que está com o corpo celular lá no gânglio sensitivo. Certo. O outro bracinho desse neurônio entra na medula pela raiz posterior e faz sinapse, ou seja, se comunica com outros neurônios ali no corno posterior da substância cinzenta e passa a bola adiante. E é bom lembrar que um nervo periférico não é um fio só, né? É um pacote com milhares desses axônios, motores e sensitivos tudo junto. Exatamente, milhares. E vale reforçar a diferença que a fonte traz. Gânglio é um grupo de neurônios fora do sistema nervoso central, tipo esse gânglio sensitivo. Núcleo é um grupo de neurônios dentro do SNC, como os núcleos da base lá no cérebro
ou os próprios cornos da medula. Boa diferenciação. E tem os plexos também, né? Aquelas redes de nervos. Sim, especialmente na região do pescoço e lombar. Os ramos anteriores dos nervos espinais não vão retinho para o destino. Eles se misturam, trocam fibras, formam umas redes bem complexas. São os plexos braquial para os braços e lombo sacral para as pernas. Qual a vantagem disso? Garante que um músculo importante não dependa de um único nível da medula, sabe? Se der o problema em uma raiz, talvez outra consiga suprir parte da função. É uma segurança a mais. Entendi, uma redundância. Legal. Agora, vamos olhar a medula por dentro, num corte. A organização da parte cinzenta e branca é diferente do cérebro, né? Sim, é o contrário, na verdade. No cérebro e no cerebelo, a substância cinzenta, onde ficam os corpos dos neurônios, está mais por fora, no córtex e em alguns núcleos lá dentro. A substância branca, que são os axônios, as vias, fica mais no meio. E na medula? Na medula é invertido. A substância cinzenta fica no centro, com aquele formato de H ou borboleta, e a substância branca fica ao redor, formando tipo um manto. E a quantidade dessa substância cinzenta varia, né? Você falou das intumescências. Então, deve ser maior nos níveis que vão para os braços e pernas, C5-T1 e L1-S4, certo? Por causa dos plexos. Exatamente. Nessas áreas, precisa de muito mais neurônio motor no corno anterior para controlar os músculos e muito mais neurônio no corno posterior para receber a sensação. Por isso o H cinzento é bem maior ali. E quais são as partes desse H? As perninhas? Bom, a parte de trás é o corno posterior, ou dorsal. É onde chegam os axônios sensitivos da raiz posterior, a porta de entrada da sensação. Certo. A parte da frente é o corno anterior, ou ventral. É onde ficam os neurônios motores, aqueles que mandam o axônio pela raiz anterior para os músculos. É a central de comando motor. E tem um corno lateral também. Tenho, mas só em alguns níveis, de T1 a L2 mais ou menos. É um corno lateral pequenininho, onde ficam os neurônios do sistema nervoso autônomo simpático, aqueles pré-ganglionares. Entendi. Se a cinzenta é o centro de processamento local, a branca ao redor é tipo a fiação principal. As autoestradas de informação entre a medula e o cérebro. Perfeita analogia, é isso mesmo. A substância branca vai diminuindo de cima para baixo, né? Porque as fibras que sobem vão se juntando e as que descem vão se distribuindo. Ela se organiza em grandes feixes, os funículos. Quais são eles? Tem o funículo posterior, lá atrás. Ele carrega basicamente informação que sobe, propriocepção consciente e tato fino, discriminativo. São os fascículos grácil, que traz info da perna e tronco inferior, e o cuneiforme, do braço e tronco superior. São as vias expressas para o tato detalhado e para saber onde está cada parte do corpo. E os outros funículos, o lateral e o anterior, parecem mais misturados. São sim. O funículo lateral, ali entre o corno posterior e o anterior, é bem misto. Tem vias que sobem com propriocepção inconsciente para o cerebelo e também com dor, temperatura, tato mais grosseiro. E vias que descem? Também. E muito importantes. A principal via motora voluntária, o trato córtico-espinal lateral, passa ali. Controla os movimentos finos das mãos, dos pés e tem vias autonômicas também. Entendi. E o funículo anterior, lá na frente? O anterior também leva para cima informação de dor, temperatura, tato grosseiro, mas o destaque dele são as vias que descem para controlar mais a musculatura do tronco, sabe? E a parte mais próxima dos membros. Essencial para a postura, para o equilíbrio, e também vias para reflexos, para orientar a cabeça para um som ou algo que a gente vê, e uma parte do trato córtico-espinal também. Essa conversa sobre as vias que descem, as motoras, leva direto para aquela distinção super importante na clínica, né? Lesão do neurônio motor superior versus inferior. Fundamental, essa é chave para o diagnóstico neurológico, vamos deixar bem claro. Por favor. O neurônio motor inferior, o NMI, é aquele que a gente já falou. O corpo dele está no corno anterior da medula,
ou num núcleo de nervo craniano, e o axônio vai direto para o músculo. É a via final, o último comando. Certo. E se ele for lesionado? Tipo cortar um nervo? Aí o resultado é uma paralisia flácida. O músculo fica mole, sem força, sem tônus, os reflexos somem ou diminuem muito, a reflexia ou hiporreflexia. O músculo atrofia bastante e rápido. E pode ter umas contrações involuntárias, umas tremidinhas, as fibrilações e fasciculações. Ok, quadro bem característico. E o neurônio motor superior, o NMS, o chefe? Exato, ele é o chefe. O corpo dele está lá em cima, no córtex cerebral motor, ou no tronco encefálico. O axônio dele desce por aquelas vias na substância branca da medula, tipo o trato córtico-espinal, para controlar o NMI. Ele que manda o NMI agir ou ficar quieto. E se a lesão for nesse chefe, num AVC, por exemplo, ou numa lesão na medula que corta essa via? O quadro é bem diferente. Em vez de flácida, a paralisia é espástica. O músculo fica duro, rígido, com o tônus aumentado. Os reflexos ficam super exagerados, hiperreflexia. Pode dar clonus, que é aquele tremor rítmico quando a gente estica o músculo. Pode aparecer o sinal de Babinski e tem o sinal do canivete. O membro resiste a ser movimentado, mas de repente solta. E a atrofia? A atrofia não é tão marcante no início como na lesão do NMI. Acontece mais tarde, por falta de uso mesmo. Essa diferença nos sinais é o que ajuda a gente a localizar o problema, né? Se é no comando central, NMS, ou na execução, NMI. E a fonte cita uma doença que afeta os dois, a ELA. Sim, a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença terrível, neurodegenerativa, progressiva. O problema dela é que ela ataca os dois tipos de neurônio motor ao mesmo tempo. Os superiores, lá no cérebro, e os inferiores, na medula. Nossa, que complicado. Muito. Aí o paciente acaba tendo um quadro misto. Pode ter fraqueza e atrofia em alguns músculos, sinal de NMI, e ao mesmo tempo espasticidade e reflexos aumentados em outros, sinal de NMS. É bem desafiador. Com certeza. Muito claro. Para a gente fechar essa parte da medula, como ela sente o corpo todo? É aí que entram os dermátomos, né? O que são eles? Exatamente. Dermátomo é basicamente um mapa sensorial na pele. É a área específica da pele que manda suas informações de sensibilidade, tato, dor, temperatura, através de uma única raiz nervosa espinal posterior. Cada nível da medula recebe notícia de uma faixa específica da pele. As fontes falam que a cara é diferente, né? É o nervo trigêmeo e tem um detalhe sobre C1. Isso, a sensibilidade da maior parte da face vem do trigêmeo, que é um nervo craniano, não espinal, e C1, o primeiro nervo cervical, geralmente não tem raiz posterior sensitiva, ou ela é muito pequena. Então, na prática, o mapa dos dermátomos começa mesmo em C2, que pega a parte de trás da cabeça e o pescoço. Então, o caminho da sensação da pele é receptor na pele, fibra nervosa sensitiva pelo nervo periférico, chega no neurônio pseudonipular lá no gânglio da raiz posterior, e o outro fiozinho desse neurônio entra na medula por aquela raiz específica do dermátomo. Perfeito. E o resultado é um padrão segmentado, que reflete a organização da medula. No tronco são faixas mais ou menos horizontais, nos membros segue um padrão mais longitudinal. E a utilidade clínica disso? É gigantesca? Para localizar a lesão na medula. Exatamente. Se a gente testa a sensibilidade em diferentes dermátomos, com um algodãozinho para o tato leve, uma agulhinha para dor, a gente consegue mapear em que nível da medula pode estar o problema. Por exemplo, perdeu a sensibilidade abaixo da linha dos mamilos. Opa, isso sugere uma lesão em T4 ou acima, porque T4 é o dermátomo dessa região. É uma ferramenta neurológica básica e super poderosa. Mas tem um detalhe importante: a sobreposição. Não é um mapa tão exato assim, né? Isso é crucial. Embora um dermátomo seja principalmente inervado por uma raiz, ele também recebe umas fibras das raízes vizinhas de cima e de baixo. O exemplo que a fonte dá é T5. A maior parte da inervação vem de T5, mas chega um pouquinho de T4 e um pouquinho de T6 também.
E qual a consequência disso na prática? É que para você ter uma anestesia completa, uma perda total de sensibilidade numa área, geralmente não basta lesionar só uma raiz. Precisa pegar umas 2 ou 3 raízes seguidas. Entendi. Isso também quer dizer que os mapas de dermátomos que a gente usa são ótimos guias, mas são uma aproximação. Pode ter uma pequena variação de pessoa para pessoa. Mas, no geral, a gente divide em cervicais, C2 a C8, pescoço, ombro, braço, torácicos, T1 a T12, faixas no tronco, lombares, L1 a L5, frente e lado de dentro da perna, e sacrais, S1 a S5, parte de trás e de fora da perna e a região do períneo. Fantástico. Recapitulando então nossa jornada de hoje. A gente viu a função essencial do cerebelo como coordenador, né? Desvendamos a estrutura da medula espinal, essa via de mão dupla, com a substância cinzenta no meio e a branca em volta, cheia de via subindo e descendo. Isso. E diferenciamos bem as lesões de neurônio motor superior e inferior. E por fim, mapeamos a conexão da pele com a medula através dos dermátomos. Vimos como a estrutura e a função andam juntas, né? E como um problema na estrutura vira um sinal clínico, um sintoma neurológico, da ataxia do cerebelo até as síndromes motoras bem diferentes. E o que isso tudo significa na prática? Para quem está estudando ou já trabalha com biomedicina, farmácia, fisio-enfermagem, esse conhecimento não é só teoria, né? De jeito nenhum. É a ferramenta para entender como o sistema nervoso funciona, como ele controla o corpo, como ele percebe o mundo e, claro, para poder raciocinar sobre o que está acontecendo quando algo dá errado com o paciente, para interpretar os achados do exame físico, os exames de imagem. É a base do raciocínio clínico neurológico. Exato. E fica aqui uma reflexão para a gente pensar, amarrando tudo. A gente viu como os dermátomos mapeiam a pele direitinho para os níveis da medula. E como as lesões motoras, NMS versus NMI, dão sinais tão diferentes. Será que se a gente prestar muita atenção naquelas alterações que parecem pequenas, sabe? Uma sensibilidade meio diferente num dermátomo, um tônus muscular que mudou um pouquinho, será que a gente consegue pegar problemas neurológicos mais cedo, logo no comecinho? Antes de virar um déficit grave? Uma detecção precoce baseada nesses sinais mais sutis. Pois é. Me lembrou aquela citação do Letamendi Manjares, que está nas fontes. O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Forte, né? Muito. É um lembrete para a gente sempre conectar os pontos, né? Ligar a ciência básica, morfofuncional, com o que a gente vê no paciente. Ter essa visão integrada.